Olá, começamos aqui mais um programa Rio Info. Nesta edição, vamos assistir a segunda parte do documentário Inteligência Digital, o protagonismo do Rio de Janeiro no desenvolvimento da TI. E também um bate-papo com Teonácio Lima, da empresa Tavitec. Não saia daí! Agora, vamos assistir a segunda parte do documentário A Inteligência Digital, o protagonismo do Rio de Janeiro no desenvolvimento da TI. Nessa parte, será possível conhecer os primórdios da TI e detalhes sobre a reserva de mercado. O Rio de Janeiro também foi pioneiro na formação de analistas de sistemas, independente de fabricantes de computador. A PUC-Rio iniciou seus cursos de pós-graduação em computação eletrônica ainda na década de 60. E nos anos 70 foi lançado o curso de formação de programadores e analistas, que inspirou os cursos de tecnólogo em processamento de dados, formando profissionais para suprir o então emergente mercado de trabalho resultante da rápida expansão da base instalada de computadores. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, surgiu em 1968 o programa de pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação. Em 1974, foi criado o Bacharelado em Matemática com especialização em Informática. Março de 68, a gente começou com o programa de pós-graduação, que é o primeiro programa de pós-graduação de informática do país. A gente teve uma influência muito grande na formação de recursos humanos naquela época. Nós formamos gente para, não tanto para a Federal do Rio de Janeiro, mas para a Federal do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o Nordeste inteiro. Aqui ainda se desenvolveram as iniciativas para o domínio da tecnologia para os sistemas informatizados das fragatas e assistimos à criação da Cobra Computadores, a maior empresa de computadores que o país já teve, para as quais as universidades cariocas deram contribuição significativa no desenvolvimento de software. No âmbito militar, era grande a preocupação quanto à necessidade de o país dominar a tecnologia e a indústria de eletrônica digital. As primeiras formulações desse sentido surgiram na Marinha. Foi o comandante Guaranis que atuou na diretoria de eletrônica da Marinha, que empreendeu uma luta entre as décadas de 60 e 70 pela criação de uma indústria eletrônica brasileira, utilizando como um de seus maiores argumentos o fato da Marinha nesta época se manter na dependência estrangeira de compra e manutenção de equipamentos bélicos. Assim, por iniciativa da Marinha, em um conjunto com a Secretaria de Planejamento, foi organizado o chamado Grupo Especial de Trabalho, GTE Funtech 111, com o objetivo de projetar, desenvolver e construir um protótipo de computador eletrônico para operações navais. O Brasil comprou as fragatas da classe Niterói, que tinham um sistema computadorizado. Foi o primeiro navio da Marinha que tinha computador a bordo. E o sistema não era uma coisa setorial, dedicada, não. Era realmente todos os sensores e armas do navio eram integrados para o computador.
Sem os computadores, aquilo ali não funciona bem, porque nem como eles dizem, para cálculo de navegação, nem para, como eles dizem, para tiro. Você apontava o canhão olhando na mira. Esses não, foram completamente... foram os primeiros passos num sistema de arma eficiente, que dá para meter medo nos outros. Sabe? E tinha sido criado os quadros técnicos nas Forças Armadas. Então havia também militares que entendiam esse problema. Foi quando apareceu o CASNAV, um sistema de análise de sistemas navais, para avaliar o emprego dessas coisas. E a Marinha queria ter o domínio dessa tecnologia para poder fazer a manutenção desse computador, ela não ficar na mão do fornecedor, que na época era Ferrante, inglesa. E ficava evidente para os militares que eles não sabiam, inclusive, a manutenção daquilo. A década de 70 constituiu uma fase áurea no desenvolvimento da informática brasileira, e nela a cidade do Rio de Janeiro desempenhou um papel relevante. No seu início, aplicações ligadas ao processamento da loteria esportiva, que capturavam as apostas em cartão perfurado e divulgavam seus resultados com grande rapidez, popularizaram o cérebro eletrônico no seio da sociedade. Ainda na cidade, aconteceram os principais eventos da emergente Política Nacional de Informática. Naquela época, a indústria de computadores era realmente uma montadora, quer dizer, mas era estrangeira. Você tinha a IBM, tinha a fábrica aqui, e a Burroughs tinha também fábrica aqui, e a Olivetti, mas a Olivetti era mais máquina de escrever. Empresa de fabricante de computador não existia. Década de 70 no Brasil não existia. Quando uma primeira leva de gente foi para fora, você aprendia, né, num curso de informática, de computação, de computer science e de engenharia, e você aprendia a fazer o computador. Hardware e software, botar o negócio lá funcionando. Lá você aprende isso e tem uma indústria, né? Então você tem um mercado de trabalho. Em 1977, a movimentação em torno da criação de uma política de informática. Essa movimentação vinha de antes, era uma ansiedade, uma necessidade da comunidade acadêmica, e aí não só do Rio, mas de todo o país, que estava insatisfeita com o fato de estudar, de se preparar, fazer mestrado. Eles faziam mestrado e doutorado no exterior. Na época tinham surgido os mini computadores, eles viram que era possível fazer uma indústria no Brasil. Né? Aí você chega para cá e diz, eu sei fazer, e aí? Entendeu? Então você pode ensinar a fazer. Então vamos ensinar a fazer. E o cara que eu ensinei a fazer, o que ele vai fazer? Vai continuar ensinando a fazer. Né? E o pessoal que ficou totalmente consciente desse problema na época. O pessoal que vocês estão entrevistando aqui, como o Saúl. Fui para o exterior, fiz o mestrado na Universidade de Stanford, trouxe para cá o que eu pude de conhecimento, fui dar aula na PUC, fomos fazer o canal na Petrobras para espalhar. O que causou a reserva de mercado, toda essa coisa? A origem disso está na primeira crise do petróleo. O preço do mercado do petróleo quintuplicou em um fim de semana. Aí o Brasil ficou sem dinheiro para nada, quer dizer, sem reservas para nada. Então era muito importante economizar dólares. Quando o Brasil chegou à conclusão de que estava gastando dólar, principalmente as 3 maiores itens de importação naquela época eram aviões a jato, máquinas rodoferroviárias e computadores. Então o governo teve que contingenciar a importação de computadores, aí é que a Capri acontece, tomando conta de o que entrava e o que não saía. Foi criado aqui no Rio de Janeiro, porque a Comissão de Atividades de Processamento Eletrônico de Dados, a Capri, que era para coordenar todas as atividades
de informática no Brasil. Era possível dizer, por exemplo, para a IBM ou para as empresas estrangeiras que elas não tinham prioridade para importar as peças para fabricar aqui. Porque você não conseguia fabricar sem importar peças. Nem as empresas nacionais conseguiriam fazer isso. E ela definiu que, para ter acesso às partes para a fabricação, uma coisa importante era o projeto ser local. Tá? Ou haver um compromisso de investimentos para fazer o projeto local. Tá? Então o governo decidiu criar essa comissão, primeiro para disciplinar a compra desses computadores na administração pública. Então essa comissão criou várias medidas nesse sentido. Fez programas de capacitação, de recursos humanos, de formação, fez programas de remanejamento de computadores. O governo estava alugando um computador novo e estava devolvendo, outro órgão do governo estava devolvendo um computador, né? E aí, como eram 2 contratos, havia despesas com isso, e esse órgão dizia, não, esse que já está alugado, ele não precisa fazer um outro aluguel, nós vamos tirar de um órgão e botar em outro. Uma coisa que a Capri também fez, que foi muito importante, isso feito aqui no Rio, o primeiro levantamento do parque instalado de computadores. Então, todo ano ela fazia aquele... E ela fazia por porte, por preço e por fabricante. Os técnicos da Capri, alguns deles, começaram a interagir com a comunidade acadêmica. E começaram a trocar ideias. Tinha professores que tinham ido estudar fora, tinha funcionários do SERPRO, do Banco do Brasil, da Prodesp em São Paulo, que também eram técnicos de computação, mas falavam de indústria, falavam de política industrial e se encontravam até com alguns milicos também que eram técnicos. Houve um casamento entre o governo e a comunidade acadêmica. O governo, bem explicado, esses técnicos, esses tecnocratas, os ministros, os chefes, secretários executivos, por enquanto não participavam. Eles começaram a desenvolver as ideias, as teorias para a criação de uma política de informática. E em 74, 76, é que começa a se consolidar essa visão, tá, de que esse negócio era mais importante do que parecia antes. E aí entra essa conscientização de que você tinha que estar fazendo alguma coisa nessa área para o quanto que isso era importante para a soberania nacional. Tá? E a gente fez um modesto paper numa época chamada o PNI, quer dizer, uma política nacional de informática. E foi criada, então, a política de informática, foi criada a reserva de mercado. E o Data News, na época, quando eu entrei no Data News, tinha acabado de ocorrer a concorrência dos minicomputadores. Houve uma concorrência internacional e foram selecionadas, houve 15 candidatos, foram selecionadas 3 empresas que eram empresas brasileiras que praticamente ainda não existiam, né? Mas que eram grupos sólidos e considerados sérios, idôneos e com capacidade de investimento. A política de informática reservava o mercado para as empresas, mas exigia uma contrapartida. Em 5 anos elas teriam que nacionalizar aquele projeto e serem capazes de projetar a nova geração. 5 anos elas perderiam a proteção e teriam que andar pelas próprias pernas. Elas teriam que projetar um computador nacional. Foi admirável e, de certa forma, foi realmente assim, um sucesso completo que foi esquecido, porque depois chegou o microcomputador, que surgiu como uma outra coisa, bem de consumo em vez de bem de capital, e que o microcomputador matou o minicomputador no mundo todo, né? Mas em 80 houve um fator que foi político e que mudou muito toda a história da informática daí em diante. Se você gostou do nosso documentário, você pode assistir ele completo
na internet, no nosso canal www.tirio.tv. No bate-papo de hoje, o John Forman vai receber o Teonácio Lima, da Tavtec. Ele vai poder explicar como que a Tavtec se mantém sólida com tantos anos de operação e as principais características desse mercado de infraestrutura. Não deixe de assistir. Olá, no nosso bate-papo hoje nós vamos explorar o universo da infraestrutura de TI, ou seja, vários computadores ligados em rede, com acesso a banco de dados, todo um patrimônio que precisa ser corretamente gerenciado. Para tratar desse assunto, está aqui conosco o Theo, da Tavtec. Ele é o diretor técnico da empresa, que atua justamente nesse segmento de mercado. Theo, bem-vindo ao nosso programa e conte um pouco aí para a gente o que a Tavtec faz aí. Bom, John, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco de vocês aí do nosso mercado da Tavtec. Tavtec hoje, ela é uma empresa que tem alguns braços fortes no mercado, que é assistência técnica, infraestrutura, administração de banco de dados, análise e segurança da parte de rede. Tavtec hoje ela tem um orgulho muito grande de dizer que ela tem aproximadamente 7 anos de mercado e mesmo com todas as dificuldades, até hoje a gente teve assim a saída apenas de um único cliente e porque o mercado fez com que ele não pudesse continuar trabalhando. No final de 2015 aproximadamente a gente entendeu que o ano de 2016 seria muito difícil e com isso a gente resolveu descobrir, analisar e entender o que poderia ajudar a que 2016 fosse um ano forte para a empresa. Resolvemos investir na área de infraestrutura e administração de bancos de dados, como eu falei. Hoje, por mais que todo mundo queira economizar dinheiro, queira fazer alguma coisa voltada à economia financeira, ele precisa investir na sua infraestrutura. E foi nisso que a Tavtec se baseou para começar a trabalhar agora no dia 1º de janeiro. Temos pequenos e grandes clientes, hoje a gente atua em qualquer tipo de segmento, a gente não se preocupa se é um cliente que tem uma sala de 20 metros quadrados ou se é um cliente que é uma universidade. Hoje, para a gente, o que importa é a qualidade e a prestação de serviço para o cliente. Theo, você está comentando, né? Vocês estão aí, então, há 7 anos no mercado. Isso. E há 7 anos, quando vocês começaram, não tinha tablet, celular, não tinha essa penetração toda, Exatamente. Smartphones. Conta um pouco do que mudou de quando vocês começaram para os tempos atuais. Então, até mesmo com relação à assistência técnica, antigamente a gente fazia assistência técnica em microcomputador e laptop. Hoje em dia a gente tem que fazer assistência técnica em configuração de iPad, de iPhone, na rede, VPN, acesso à intranet e por aí vai. Então assim, até os nossos técnicos a gente precisou fazer uma especialização diferente para que a gente pudesse entrar nesse mercado. Então hoje você tem o Windows Phone, você tem Apple, você tem uma gama de aparelhos muito grande que fez que a gente tentasse assim ao máximo se reinventar e se adequar ao mercado. Senão os nossos clientes de hoje de anos, eles mesmos já não queriam mais prestação de serviço conosco. Você também estava comentando, antes da gente começar a conversar aqui, Sim. né, Theo? Que hoje em dia cada vez está mais comum o pessoal trabalhando de casa. Isso. O cara é um profissional autônomo, então às vezes ele tem na própria Isso. casa 1, 2 computadores, o celular, tem que ter Isso, infraestrutura. exatamente. Vocês atendem esse tipo de gente também? A gente atende também. Esse é um nicho de mercado que muitas empresas, ou até mesmo profissionais, eles não estão atuando. Ou quando atuam, estão fazendo o que a gente chama de canibalizar o mercado. Eu estava outro dia vendo um anúncio no jornal de provavelmente um técnico, não sei que tipo de base ele tem, que o valor que ele cobrava para realizar um serviço é irrisório. Uhum. Então nós resolvemos atuar nesse mercado também. Então assim, não cobra o valor que esse técnico cobra do seu cliente. Cobramos o valor um pouco a mais, mas com qualidade, com certificação, uma empresa atendendo. A gente não está aqui
desmerecendo a qualidade do técnico que está atendendo. Mas hoje todo mundo se sente mais seguro em ter um atendimento de uma empresa que não é uma única pessoa do que ter de um único técnico. Eu recomendo até que esse técnico nos procure, venha fazer parte da nossa equipe, será até muito bem-vindo. É um pouco, talvez, até fazendo um paralelo ali do Uber versus o táxi, exatamente, né? De numa empresa, talvez você ter aí todo um suporte de exatamente, pessoa, né? Assim, indo em cima dessa sua comparação. O Uber hoje, ele apresenta aos usuários, aos clientes, felizmente ou infelizmente, uma qualidade de atendimento que o amarelinho não tem. Então, assim, a gente pode fazer literalmente essa comparação. Uma empresa hoje, ela consegue ter uma qualidade, um respeito de atendimento que hoje o único técnico, não que ele não possa, mas ele não consegue oferecer ao cliente. Até a outra coisa que eu queria te perguntar, quer dizer, o que é o mais comum nesse universo aí do home office que você está lá atuando? Quais são os principais problemas hoje em dia? Hoje em dia o principal problema é o celular que não navega na internet ou o funcionário que está em casa, ele tem um laptop que a empresa deu e precisa conectar na VPN da empresa para trabalhar e ele quer que o celular dele também conecte via VPN, que acesse a intranet. Então hoje as maiores incidências que a gente tem de atendimento em casa não é como antigamente, eu não consigo imprimir, meu computador está lento, não, é um auxílio para que ele possa literalmente trabalhar e em cima da sua unidade móvel, seja iPad, smartphone, por aí vai. Outro ponto que eu queria te perguntar, é uma coisa que a gente às vezes não se dá conta, principalmente quem não atua na área mesmo, né? Você compra um roteador para botar um Wi-Fi na sua casa e daqui a pouco você lá vai dando ok, instala, funciona, mas de repente a segurança está comprometida. Então, isso hoje é um problema. Todos nós sabemos hoje que a internet, ela é 99,9% insegura. Então, assim, o usuário hoje ele compra um roteador, ele não sabe quais são os requisitos, não só de segurança, mas da qualidade dele utilizar o serviço de internet. Ele pega o roteador, instala em casa e aí acessa banco, digita a senha, e não é só porque ele clicou no e-mail que ele não conhecia, instalou algum software na máquina dele, que ele vai estar inseguro. Esse próprio roteador, se não tiver os requisitos mínimos que garanta a segurança dele, alguém vai capturar alguma informação que ele está utilizando. Então, uma coisa que eu peço muitas pessoas e recomendo, na hora que você for comprar um equipamento desse para você trabalhar em casa, não custa nada, isso não tem custo. Peça informação a uma pessoa que tem um conhecimento técnico melhor, ele vai te indicar com certeza um aparelho que vai te dar toda a segurança. Lógico, se você pedir ajuda da TAVTEC, é muito melhor. Mas qualquer pessoa, qualquer técnico que tenha uma certa responsabilidade, ele vai indicar o aparelho correto. Agora, saindo desse universo menor, né, dos home offices, indo para as empresas de maior porte, o que muda nesse cenário? O que começa a... Então, as empresas hoje, elas estão com um panorama um pouco diferente. Como eu falei que a gente estudou no final de 2015 e resolveu trabalhar agora, as empresas resolveram investir em infraestrutura. Até porque elas entendem que elas precisam de muito mais performance, seja num servidor, seja numa estação de trabalho, até porque hoje se trabalha muito com telefonia IP e a qualidade do tráfego de redes influencia muito. Então as empresas hoje estão se baseando em duas coisas. Primeiro, melhorar sua infraestrutura, seja de hardware, seja pura e simplesmente de cabeamento. E uma outra coisa que as empresas estão fazendo muito, estão chamando consultores para poder analisar o seu ambiente. Por quê? Você hoje, quando tem uma equipe de TI interna, a equipe não tem culpa, mas ela fica muito concentrada no dia a dia da empresa. Ela não consegue estudar e entender o que está acontecendo no mercado. Isso hoje é fundamental. Informática, todos nós sabemos que é muito acelerado, é tudo muito rápido. Então, o que as empresas começaram a fazer agora em 2006? Estão contratando empresas de TI que têm uma visão diferente no mercado, que a gente consegue aprender em cada cliente um cenário diferente, um problema diferente. Então, as empresas estão indo ao mercado, buscando empresas que façam auditoria, trazendo para dentro de casa, não porque quer que a equipe de TI aprenda mais, ou que a equipe de TI não é capacitada, muito pelo contrário. Ela quer, pura e simplesmente, que quem está de fora diga, para você trabalhar melhor, basta você seguir essa linha. Nesse universo, Theo, aí fazendo uma pergunta semelhante, quer dizer, o que você está percebendo de grandes mudanças aí? Por exemplo, a questão da computação na nuvem, isso está realmente acontecendo? Então, a computação na nuvem ela foi um boom, ela explodiu de uma forma muito rápida. A gente pede muito, eu explico muito aos clientes que eles entendam que computação na nuvem não é essa maravilha toda que está se dizendo aí, até porque existe o seguinte, quando a gente fala em cloud, quando a gente fala em nuvem, a gente não sabe onde essas informações ficam armazenadas, em sua grande maioria é em servidores no exterior. Então, qualquer problema que você tenha de segurança, com os arquivos que você hospedou, sumiço de arquivos,
você está preso à regulamentação dos servidores que estão hospedados fora do país. Então você está preso à regulamentação de um outro país. E essa regulamentação, para todo mundo, é igual. Eles não têm nenhuma responsabilidade sobre os arquivos que você hospedou, que foram craqueados, que foram danificados ou que sumiram. Então assim, gente, atenção. Qualquer solução de nuvem ou de cloud, sente com uma pessoa que conheça o assunto para poder conversar melhor. Essa é a minha recomendação. Nesse sentido, até porque não é que seja algo que sempre vai dar problema, mas se for usado com cuidado, aí sim. É a nossa famosa lei de Murphy, né? Na hora que der problema, é a hora que você mais precisa, você pode não conseguir resolver. Theo, e para o pessoal entrar em contato, saber mais, o site da Tavitec está com tudo lá? Então, estamos aí à disposição. O nosso site é www.tavitec.com.br e quem quiser ligar para a gente, será um prazer atender, 2233-5372. Estamos aí ao dispor. Theo, super obrigado aí pela Obrigado a nossa você, conversa. John. Obrigado a vocês que atenderam aí e ouviram aí as nossas explicações. Chegamos ao final de mais um programa Rio Info. Se você gostou e quer assistir de novo, ou ainda quer assistir edições passadas, não deixe de acessar o nosso canal na internet www.tirio.tv. E até o nosso próximo programa.